Bora, pessoal. Parte 2, ciclo orçamentário, questão 11. Cabe ao Poder Legislativo exercer o controle da execução orçamentária com o objetivo de verificar a probidade da administração, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei do orçamento. Então, está falando sobre o controle. Controle é feito pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União. Questão correta, portanto. Nós vamos ver o normativo, Lei 4.320, 64, artigo 81. O controle da execução, então o controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo. Então, controla a execução orçamentária. Lá na fase do controle e avaliação, lembra? Planejamento, discussão, aprovação, execução, acompanhamento, controle e avaliação. Então, nessa última fase lá, que é o controle e avaliação, lembrando que o controle pode ser prévio, concomitante e a posteriori. Terá por objetivo verificar a probidade da administração, se não está desviando recurso, a guarda legal do emprego dos dinheiros públicos, certo? E o cumprimento da lei do orçamento. Então, está em consonância com o artigo, questão correta. 11. O órgão incumbido de elaborar a proposta orçamentária ou a outro indicado por lei caberá o controle agora do cumprimento do programa de trabalho. Se está cumprindo o programa de trabalho expressos em termos monetários e de realização de obras e de prestação de serviços. Então, isso daqui, o que acontece? Ao órgão incumbido para elaborar a proposta orçamentária. Quem é o órgão incumbido? Era o Ministério do Planejamento, virou o Ministério da Economia. Ele quem faz a elaboração da proposta orçamentária e ele que, em tese, deveria ir fazer essa avaliação se está ocorrendo o correto emprego ali do programa de trabalho. Então, por exemplo, da obra, a realização das obras, ele vai verificar se está, como é que está a execução orçamentária e financeira. Então, ele faz o controle da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos. Perfeito. Agora, com cumprimento de programa de trabalho expresso em termos monetários e de realização de obras e prestação de serviços. Então, ele está falando assim, olha, cabe a ele ou a outro indicado por lei o controle. Então, nós vamos puxar aqui uma setinha. Nós temos o que? O controle. Dois tipos de controle. O externo, é o que a gente acabou de ver na outra questão, e o controle interno. Então, ou a outro indicado por lei, que a questão está trazendo, que é o que está na própria Lei 4.320, leia-se quem aqui? A CGU, Controladoria Geral da União, e aqui em cima o TCU. Então a questão está correta, ok? Então veja, artigo 75 da 4.320 diz que o controle da execução orçamentária compreenderá cumprimento de programas de trabalho expresso em termos monetários, em termos de realização de obras e em termos de realização de obras e prestação de serviço. E já o artigo 79 ele vai dizer que ao órgão incumbido para dar elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado por legislação, que é o caso da CGU, caberá o controle estabelecido no inciso 3º do acima aqui, que é o artigo 75, inciso 3º. Então, está exatamente o que está previsto na legislação. 13. A execução orçamentária está sujeita a controle interno e externo. A gente acabou de ver duas questões, uma que era controle externo e a outra interno. Uma das atribuições do controle externo, TCU, é verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária no sistema instituído para tal fim. De cada unidade orçamentária. Vocês têm noção quantas unidades orçamentárias só o governo federal tem? É um absurdo. Então seria o que? Uma situação que não condiz.
se o controle interno é responsável para fazer a verificação ali da execução, o controle da execução orçamentária, tendo alguma coisa de anormal, ele deve comunicar de imediato ao controle externo sob pena de responsabilidade solidária. Então, por esse dispositivo do texto constitucional, a gente já conseguia matar essa questão. Mas ela está trazendo, está errada, né? Mas ela está trazendo uma literalidade do artigo 80 da 4320. Então, veja, quem vai verificar a exata observância das cotas trimestrais em cada unidade orçamentária. Então, cada unidade orçamentária vai ter que verificar a sua. Então, veja, compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para esse fim. Então, veja, quem é a responsabilidade é o serviço de contabilidade ou órgãos equivalentes. 14. Com vistas a assegurar a execução do orçamento proposto após o envio da proposta orçamentária destinada a compor a lei orçamentária para 2014, o tribunal... Quem é o tribunal? Tribunal Federal, certo? Deverá inserir todas as metas e prioridades no projeto da LDO. Quem faz isso? Metas e prioridades, iniciativa de quem? Iniciativa do presidente da República. Então, a questão está incorreta. 15. A tomada de contas de todos de que, qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem recursos públicos é de competência exclusiva do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Tomada de contas pode ser feita pelo próprio órgão, pelo próprio Ministério, pode, tem controle interno no Ministério, tem CGU, então não precisa ser feito somente aí pelo Tribunal de Contas. Então a questão está incorreta. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou o órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Quem está dizendo isso? Lei 4.320 de 1964. 16. Após o envio dos projetos de lei relativos ao PPA, LDO e a LOA e ao orçamento anual, então ao Congresso Nacional, o presidente da República não poderá apresentar proposta de modificação desses projetos. Então ele diz assim, enviou o projeto, mandou para o Congresso, pelou o projeto do PPA, o projeto da LDO, mandou para o Congresso Nacional, agora eu não posso mais alterá-lo? Resposta: posso. Tema condição, artigo 65, parágrafo 5º, olha aí, errei, 66, 5º. Então diz assim, que o presidente da República poderá enviar mensagem a quem? Ao Congresso Nacional, para propor modificação. Então posso modificar nos projetos a que se refere este artigo, PPA, LDO e LOA, quando? Enquanto não for iniciada quem há votação na CMO, Comissão Mista de Orçamento, da parte cuja alteração é proposta. Então eu posso sim enviar, desde que obviamente não tenha sido votado aquilo que eu estou propondo a alteração. Questão incorreta, portanto. 17. A proposta de alteração de procedimento de elaboração, discussão, aprovação, execução do orçamento público do Brasil deve ser apresentada por meio de projeto de lei complementar
Perfeito. Então, cabe aí a lei complementar, segundo o artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1º, caberá a lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização. Então, vai organizar, vai alterar algum procedimento, discussão e aprovação da execução do orçamento, sim, compete a lei complementar para PPLDA e LOA, ok? 18. O ciclo orçamentário compreende um período de tempo que se inicia antes do exercício correspondente àquele em que o orçamento deve entrar em vigor. Certo ou errado? Certo. Então antes vai ter o quê? Vai ter o planejamento. Certo? Na parte do planejamento vai ter quem? A elaboração. Depois vem quem? Vem a discussão / aprovação no Congresso. Depois vem o que? A execução. Isto daqui, ó, deve ocorrer até dia 22 de dezembro. E a execução daqui para frente começa quando? 1º de janeiro. Então, se inicia antes do exercício correspondente àquele, ou seja, antes, está ocorrendo antes, aqui, certo? Que entrar em vigor, sendo necessariamente superior a 1 ano. Perfeito. A LOA, ela é de 1 ano, então estou falando do ciclo orçamentário. Vai ter depois da execução da LOA, vai ter também o controle e a avaliação dos resultados também, que são a posteriori, inclusive. Então, a questão está correta. 19. O cálculo das necessidades de financiamento do governo central, que é a necessidade de financiamento do setor público, é realizado no início do ciclo orçamentário. Quando? Lá no planejamento. Tem sentido? Tem sentido. Embora as metas fiscais resultantes desse cálculo sejam acompanhadas durante toda a execução orçamentária. Perfeito? Perfeito. Vai ter lá na LRF, a gente vai estudar a LRF, vai ver isso. Diz lá que o LDO deverá acompanhar aí também, caberá a LDO fazer um acompanhamento. Na realidade não é LDO, vai ter um anexo, certo? Que vai ser o acompanhamento das metas, vai ter que ter, na realidade está escrito assim, como que ele diz mesmo? Ele diz que as metas fiscais eles vão ser avaliadas e divulgadas a cada bimestre. Então as metas fiscais eles terão que cada bimestre o resultado das metas fiscais. Se a cada bimestre você vai fazer divulgar o resultado, o que significa? Que eu estou fazendo o quê? Um acompanhamento de toda a execução orçamentária. Por quê? Caso eu esteja ultrapassando a meta no decorrer desse período, eu já tenho que diminuir. Então não vou esperar o último dia do bimestre lá para fazer o cálculo para ver se está estourando. Não. Aí daqui que nasce o famoso decreto contingencial. Certo? É o decreto que vai trazer o contingenciamento de gastos. Então a questão está correta. 20. Cabe ao órgão central de orçamento do Poder Legislativo promover a incorporação em cada unidade orçamentária a proposta orçamentária ajustada com a liberação dos respectivos créditos no sistema de informação utilizado pelo ente público para todos os órgãos contemplados na Lei Orçamentária Anual. Quem faz isso é o Poder Legislativo ou o Poder Executivo? É o Poder Executivo e é feito pela SOF, Secretaria do Orçamento Federal.
Perfeito? Estava lá dentro do Ministério do Planejamento, agora é o Ministério da Economia. Então, caberá ao órgão central do orçamento do Poder Executivo. Então, portanto, questão incorreta, e assim nós terminamos mais uma bateria. Vamos para a próxima. Um abraço.